Estamos de volta e agora é a hora do quadro especial Viva a Cultura. Vamos ver qual clipe musical a nossa equipe preparou para hoje. Se você, assim como eu, não consegue viver sem os cuidados de Nossa Senhora, se você, assim como eu, precisa da intercessão de Maria, cante essa canção hoje, recorra a ela, deixe que ela te apresente a Deus nesse momento. Eu recorro a Ti. Eu recorro a Ti, a Tua intercessão. Não sei viver sem Teus cuidados de amor. Eu recorro a Ti, a Tua intercessão. Não sei viver sem Teus cuidados de amor. Não sei viver sem Deus, cuidados de amor. Eu recorro a Ti, a Tua intercessão. Não sei viver sem Deus, cuidados de amor. Hoje eu queria recordar aqui a história de um bebê que foi abandonado no seu nascimento. Ele que só depois de 15 dias teve o seu primeiro contato com uma família, com um lar, que foi quando ele foi adotado. O tempo passou, muita coisa aconteceu, e assim então criança, aos 10 anos, começou a tocar na igreja. Aos 13 ela já tocava no grupo de oração, em retiros, e o mais louco de tudo isso é que todas as vezes que essa criança tocava, a maioria das vezes, as pessoas rezavam por ela e tinha profecias grandiosas de Deus para a vida dela. Tinha revelações grandiosas de Deus para a vida dela. E um desses dias, tocando em um retiro, em um momento de oração, uma das intercessoras se aproxima desse então adolescente e diz para ele que precisa conversar com ele.
E então, na hora da conversa, ela conta para ele que teve uma revelação exata do dia que a mãe dele abandonou ele, do exato momento que ela não quis ficar com ele. E nessa hora, ela conta que Nossa Senhora aparece, estende os braços, pega o bebê no colo e diz: a partir de hoje sou eu que cuido dele. O tempo continuou passando, esse adolescente foi crescendo, continuou tocando, mas em um determinado momento da vida, ele se afasta da igreja e começa a viver uma vida totalmente promíscua, de pecado, bebidas, mulheres, baladas, noitadas, se esquecendo de tudo aquilo que ele já tinha vivido com Deus, de todas as promessas que ele tinha vivido com Deus, de toda a intimidade que ele tinha com Deus. E agora, como já é tradição, a gente assiste a mensagem especial do Arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta. É a vez do quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente. Verdadeiramente ressuscitou. Aleluia, aleluia. Uma boa continuação de Páscoa a todos nós. Vivemos o tempo da Páscoa. Estamos no terceiro domingo da Páscoa, nesse final de semana. Caminhando já para o domingo do Bom Pastor, próximo final de semana. Também com toda a nossa oração pelas vocações para os futuros pastores da igreja. Nesse ínterim acontece em Aparecida a 61ª Assembleia Geral Ordinária da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Estamos reunidos, os bispos do Brasil, em Aparecida, desde a última quarta-feira até a próxima sexta-feira, quando nós iniciaremos essa 61ª Assembleia Geral Ordinária com discussões, aprofundamentos sobre tantos assuntos, mas principalmente sobre a situação da igreja e, ao mesmo tempo, a preparação das futuras diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil, que acontecia a cada 4 anos, mas com a vinda do sínodo dos bispos sobre a questão, né, da sinodalidade, se prorrogou justamente a elaboração das novas diretrizes para mais esses 2 anos, para podermos aí aproveitar também as várias situações, né, que o sínodo vai trazendo sobre a questão da sinodalidade, principalmente sobre o método do sínodo, que tanto é importante. E lembrando que logo depois da nossa 61ª Assembleia Geral Ordinária da Igreja do Brasil, nós temos mais um encontro nacional de presbíteros, né? Nós temos sempre esse encontro nacional de presbíteros, realizará no Santuário Nacional de Aparecida. Tem como tema Presbíteros, Testemunhas da Esperança, que de uma certa forma nos prepara para o grande jubileu de 2025, a igreja que caminha no mundo, né, peregrina da esperança. Também os presbíteros vão chamar a ser testemunhas da esperança. Pode ser um momento muito importante para os presbíteros de nossa nação, de poder ser testemunho da esperança para esse nosso povo tão necessitado, né? E tem como lema Romanos 12:12, alegres na esperança, perseverantes na tribulação, constantes na oração. Estamos no ano da oração, constantes na oração. Caminhando para o jubileu 2025 da esperança, alegres na esperança. E mesmo com toda a tribulação que nós temos na nossa vida, ao nosso redor, perseverantes na tribulação. Portanto, que nós possamos rezar nessa intenção desse encontro nacional de presbíteros que acontece justamente no Santuário de Aparecida. Esse terceiro domingo da Páscoa, meus irmãos e irmãs, nos fala de temas importantes. O Evangelho de Lucas, depois que os discípulos voltaram de Emaús, nós temos ouvido muitas vezes, durante esses tempos agora, as primeiras semanas, tempo da Páscoa, para as várias experiências do encontro com Jesus Cristo. Seja quando na pescaria, quando na evangelização, enfim. E na leitura de hoje também, eles estavam voltando justamente de Emaús e ali contaram o que estava acontecendo, encontraram com seus discípulos também, com seus irmãos, também contaram também que tinham visto Jesus. Os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho.
sabemos bem, e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Isso nos lembra, meus irmãos e irmãs, que também o encontro com o Senhor ressuscitado, quando nós dialogamos sobre o encontro com o Senhor. Os dois estavam contando sua experiência aos demais discípulos, quando a conversa bonita, bela dos discípulos também encontraram com o Senhor que se colocou no meio deles, trazendo a paz. Portanto, uma das maneiras também de encontrarmos o Senhor é quando nós partilhamos, onde 2 ou mais se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Isso é bem claro no Evangelho desse domingo. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando, estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? É porque tendes dúvidas no seu coração. Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem osso, como está dizendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, estavam muito alegres e surpresos. Alegria de encontrar Jesus Cristo vivo. Eu creio, meus irmãos e irmãs, que esse encontrar o Senhor nos impulsiona para testemunhar e contagiar o mundo com a alegria de tê-lo encontrado. E essa é a nossa grande missão hoje também. Pela fé, nós o encontramos e somos chamados dessa alegria que transmite aos outros, como fala a leitura do Evangelho desse domingo. Então Jesus disse: tens alguma coisa para comer? Deram um pedaço de peixe assado, ele tomou e comeu diante deles. E depois disse, aí Jesus explica então para eles: são estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Nesse belo resumo, meus irmãos e irmãs, nós nos situamos também. Encontramos o Senhor, as profecias se realizaram, a sua morte e ressurreição, e nós, tendo encontrado, somos chamados a ser testemunhas e pregar o seu nome a todas as pessoas. Pregar o nome de Jesus, pregar o anúncio de Jesus Cristo ressuscitado a todas as pessoas, como nos fala bem o Evangelho desse domingo. É bom recordar o que fala, ou seja, assim está escrito, o Cristo sofrerá, mas ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E de Jerusalém para o mundo, essa é a pregação da igreja. Cristo morreu e ressuscitou, está vivo no meio de nós. E pregar sendo testemunhas. Vós sereis testemunhas de tudo isso. E através dos tempos, através dos séculos, meus irmãos e irmãs, os cristãos são testemunhas do Cristo ressuscitado, que morreu, entregou por todos nós e está vivo no meio de nós. Somos chamados a renovar, reavivar cada ano o tempo da Páscoa, com todo esse entusiasmo para anunciar o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. E, meus irmãos e irmãs, é isso que fala também os Atos dos Apóstolos, a leitura primeira desse terceiro domingo da Páscoa. Pedro se dirigiu ao povo, contando a história da salvação. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes, o rejeitastes diante de Pilatos,
estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitaste o santo e o justo e pedistes a libertação para um assassino. Vós mataste o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. É a pregação de Pedro, aquilo que fala o Evangelho, é a pregação de Pedro e todos os demais apóstolos até os confins do mundo. Ou seja, aqui ele fala para os judeus. Vocês pediram a morte de Cristo, pediram para Barrabás ter a vida, e Cristo morreu, sim, na cruz. Mas Deus o ressuscitou e nós somos testemunhas disso. E agora, continua a leitura dos Atos. Meus irmãos, eu sei que vós agiste por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. E agora, então, arrependei-vos e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. É o grande anúncio. Arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Cristo ressuscitou, está vivo no meio de nós. Quando ele fala isso no Evangelho, é isso que diz a Escritura, que assim seria seu nome pregado a todas as gerações. Cabe a nós, justamente, meus irmãos e irmãs, continuar esse anúncio até os confins do mundo. E nós somos chamados a ser testemunhas do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, presente no meio de nós. É a nossa alegria do mistério da Páscoa que nós queremos atualizar cada vez mais. Os cristãos são chamados a testemunhar através da própria vida, próprio modo de viver. Meus filhinhos, escrevo isso para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos seus mandamentos. Quem diz, eu conheço Deus, mas não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Porém, naquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda seus mandamentos, é mentiroso. Mas quem guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Portanto, meus irmãos e irmãs, não basta apenas termos uma fachada de cristãos. Não basta apenas anunciarmos, não basta apenas dizermos as coisas verbalmente. É necessário que nós também possamos guardar os mandamentos, colocar em prática a palavra de Deus em nossa vida, para que, colocando-a em prática, nós possamos cada vez mais anunciar em quem nós cremos e quem é a razão da nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor. Eis aí, meus irmãos e irmãs, o nosso chamado, a nossa vida, a nossa caminhada, para que assim o seja. Nós somos a igreja que celebra a presença do Cristo ressuscitado a cada Eucaristia, a cada encontro entre nós, a cada missão evangelizadora, a cada trabalho que nós fazemos, a cada conversa como bons cristãos, falando as coisas de Deus. E nós somos para ser testemunhas de que Ele está vivo, que nós o encontramos e que nós, tendo-o encontrado, anunciamos o nome de Jesus a toda criatura, a todas as pessoas. A experiência da Páscoa, meus irmãos e irmãs, deve estar muito presente na vida de cada um de nós sempre, em nossa vida, em nossa caminhada, em nosso dia a dia. Pensamos, portanto, que assim o seja, que também nós possamos, de coração aberto e sincero, testemunhar o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Depois, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a testemunhar com o coração generoso e com a nossa vida. Não basta apenas palavras, não bastam apenas as palavras, não basta apenas falarmos e dizermos das coisas. Será que a nossa vida fale, que o nosso modo de viver fale. É bem esse aspecto, meus irmãos e irmãs, que nós pedimos a Deus, para que não sejam apenas palavras ocas, como um símbolo que retine, não é? Ou seja, as coisas que falam ocamente,
sem nada de concreto na vida, mas que a nossa vida concretamente possa estar testemunhando e assim então possamos também dar as razões da nossa fé, como diz a Escritura, e dizer por que nós somos assim. Ou seja, que se possa ver a nossa vida. E esse, realmente, meus irmãos, é o nosso grande caminho. Não podemos ser incoerentes entre aquilo que nós pregamos e aquilo que nós vivemos. E deve em toda a sua necessidade de conversão contínua. Quanto mais encontramos com o Cristo ressuscitado, mais somos chamados a testemunhá-lo com a nossa vida e com a palavra. Para que a palavra, aquilo que nós falamos, transmita aquilo que nós sentimos do coração e aquilo que nós estamos vivendo, meus irmãos e irmãs, de tal maneira que possam ler a Escritura também, possam ler a palavra de Deus através da nossa vida, de nossa caminhada. Portanto, meus irmãos e irmãs, aquilo que Pedro fez ao anunciar Jesus Cristo, denunciando o que fizeram com ele ali no seu tempo, é o que Cristo me fala aqui aos seus discípulos reunidos, falando dele. Seu nome será pregado em todas as nações, a conversão e o perdão dos pecados, e vós sois testemunho disso tudo. Não só por termos visto e ouvido, mas por vivermos isso em nossa vida e não termos outro modo de viver a não ser estar com o Senhor Jesus Cristo, nossa vida, nosso Senhor. Portanto, que o tempo da Páscoa, meus irmãos e irmãs, nos faça testemunhar com a vida, com a palavra, com todos os nossos gestos, que Jesus Cristo é o Senhor e a nossa vida, e é o nosso Salvador, e que nós o anunciamos ao mundo, testemunhamos ao mundo, para que o mundo creia, encontre a vida, se transforme cada vez mais nesse mundo mais justo, mais humano, mais fraterno. Que o tempo da Páscoa nos impulsione a isso, caríssimos irmãos e irmãs, e que nós nos deixemos conduzir pela ação do Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pelas palavras, Dom Orani, mais uma vez, e obrigado também a todos vocês que nos acompanharam até aqui. O nosso programa de hoje está no fim. Eu desejo um ótimo domingo, uma ótima semana, e eu espero você aqui no domingo que vem. Tchau, tchau!